partir do versículo, Mateus 11, a partir do versículo 28. Vamos ler 3 versículos, na verdade. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor em Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, esta é a tua palavra, Senhor, fiel, justa e verdadeira. Meu Deus, que ao expor este conteúdo bíblico, que o Senhor possa trazer verdade aos nossos corações, uma verdade revelada, que vem de um rema profundo, meu Deus, e que possa vir segundo as nossas necessidades individuais e coletivas. Deus, em nome de Jesus, ministra fortemente em nossos corações, em nossas emoções e principalmente em nosso espírito esta noite. Nós clamamos a tua santa providência na exposição bíblica do sermão dessa noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, o tema do sermão dessa noite é como encontrar descanso para a sua alma. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, certa vez pregando este sermão na Catedral Batista de Londres, ele disse o seguinte: não é apenas a ausência de problemas que traz paz, mas a presença de Deus no meio deles, que nos proporciona verdadeiro descanso. Meus irmãos, muitas pessoas acham que para ter paz é não ter problemas. É não estar passando por dificuldade financeira, não estar passando por dificuldade e tribulação no relacionamento. Ele acha que estar em paz é não ter boleto para pagar na segunda-feira, amém? Ele acha que isso é ter paz, não estar doente, família está tudo ok. Não, isso não é só ter paz, isso é muito bom, mas ter paz mesmo é no meio do calor das tribulações, no meio dos dias difíceis, dificuldade, de muita luta, no dia que você está orando para que ele acabe logo. É nesses dias de grande tribulação, dias de tristeza, dias de angústia da alma, dias de forte ansiedade, é que nós precisamos ter essa paz que excede o entendimento habitando no nosso coração. Dias de paz nós não precisamos dessa paz que excede o entendimento, nós precisamos da paz natural, que é a paz humana, paz, felicidade, mas o que o texto vai dizer aqui é aquele que está precisando, aquele que está passando por luta, aquele que está passando por dificuldade, por deserto, por tribulação. É essa pessoa que está no calor das dificuldades, é este que precisa da paz que excede o entendimento. É uma paz incircunstancial, é uma paz no meio da guerra. É isso que o Senhor tem para você essa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Uma paz poderosa, uma paz multidimensional, uma paz que entra no teu coração, no teu espírito e na tua alma. E no meio do problema, no olho do furacão, você sabe e você se recorda em quem você tem crido. E Ele é poderoso para fazer, e Ele é poderoso para te livrar até no meio da fornalha. Amém. Então, preste atenção nisso. Nesse capítulo 11 aqui, nós vemos 4 quadros de Jesus Cristo. Nós começamos lá no versículo 21, aonde Jesus se mostra um juiz que repreende. Ele está ali, ele tinha realizado milagres em Corazim e Betsaida, mas o povo age com indiferença e não aceita as palavras e nem o ministério de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, em vez de abençoar, ele vem e o quê? Repreende com palavras severas e de juízo e de condenação aquele povo. Para ilustrar melhor este ponto, eu me recordo de uma ilustração de um juiz na Índia, que estava indo para a corte.
E no meio do caminho ele vê uma criança brincando nos trilhos de um trem que estava vindo. Ele sai correndo, pega as crianças no braço e evita que o trem esmague a criança, evita aquele perigo que era iminente. Ele segue até a corte, e quando ele chega na corte, ele condena à morte um assassino. Sabe o que eu aprendo aqui? É que num pequeno espaço de tempo, este foi salvador e foi juiz. Meus amados irmãos, olha para cá, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. O nosso Deus, ele tem as duas características. Ele é salvador da sua alma, mas também ele é justo juiz. Ele quer salvar você da força excomunal do pecado, mas também ele vai agir com justiça para aqueles que não querem aceitar a sua justiça que é eterna. Amém? Este é o primeiro quadro do versículo 21. Mas lá na frente, nós vemos aqui no versículo 25, um Jesus que se alegra com a simplicidade e a humildade da criança, não é? Jesus, ele mostra aqui a inescrutável sabedoria de Deus, que oculta as verdades do Evangelho aos sábios entendidos deste mundo, e as revela aos pequeninos. Ei, ouça isso da parte do Espírito Santo, ouça isso. No reino de Deus, quem não se fizer como uma criança, jamais poderá entrar no reino dos céus. Para entrar no reino de Deus, as credenciais para entrar no paraíso são as credenciais da humildade e da simplicidade, típicas de uma criança, não é? Criança não tem maldade, criança faz perguntas simples, não é? Estava vindo de carro com a Leonora e o Paulo Pedro, e a Leonora gosta de fazer umas perguntas que nem Einstein sabe responder, né? E ela estava vindo e de repente ela diz: papai, fala Leonora, lá no céu vai ter animais? Se tiver, quais são? Falei: filha, primeira pergunta, eu não sei se vai ter esse tipo de animais. E outra, se eu não sei, imagina quantos, né? Próxima pergunta, né? E o Paulo Pedro: não, Leonora, pode ficar tranquila, eu fiquei sabendo aí na salinha que tem uns bichos lá com vários olhos, que animais mitológicos, né? E aí ele quis explicar a Leonora, foi piorar a situação. Mas é isso que acontece, é a pureza, é a simplicidade que a criança pergunta. E o Senhor diz que nós temos que ter esse coração, um coração simples, humilde, que não está encoberto por malícia, que não está encoberto por segundas intenções. É um coração puro diante de Deus, um coração desmascarado, que fala a verdade ao Senhor. E aqui diz que nós temos que ser como crianças, adorar a Ele por aquilo que Ele é, e não interessado em patrimônio, em bens, naquilo que Ele pode te dar de forma financeira. Então Ele te chama aqui no versículo 25 a adotar um coração simples e humilde de uma criança. Amém? Amar o Senhor por o que Ele é, e assim você entrará pelos portais eternos da glória. O terceiro quadro que eu vejo também no capítulo 11, está lá no versículo 27, aonde Jesus é aquele que foi feito carne e se revela a vontade do Pai. Ou seja, é o verbo que se fez carne. Jesus mostra aqui que Ele é Deus. Jesus mostra aqui que Ele é criador do universo, que Ele é o Rei imortal e que veio para revelar Deus ao mundo. Ei, Ele é o próprio Deus, 100% carne e 100% Espírito. Jesus veio à terra, Ele humana a terra, o verbo se faz carne, para que pecadores como eu e você tivéssemos chance de termos os nossos pecados perdoados e as nossas vidas regeneradas. Ei, o verbo se fez carne para mudar a sua sorte, para mudar o seu casamento, para mudar a sua vida pessoal. O verbo se fez carne para que o diabo não te alcançasse e para que a desgraça do mundo não chegasse à sua casa, para que a morte não batesse à sua porta. O verbo se fez carne, e quando Ele pisa no mundo, e quando Ele humana no mundo, a graça de Deus é manifesta em Jesus o Cristo. Aleluia! Ela se manifesta poderosamente. A partir do nascimento de Jesus, a ampulheta é virada,
o cronômetro é ligado. Estamos já no final dos dias, aguardando o segundo advento, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu chego aqui no quarto retrato do capítulo 11, que vai ser exatamente do versículo 28 ao versículo 30 que nós acabamos de ler, aonde nós vemos aqui Jesus, o Deus Redentor, que oferece descanso para as nossas almas. Meus amados irmãos, queridas irmãs, essa palavra tem trazido guarida, paz, aquebrantamento a milhares e milhares de pessoas, desde que ela foi pregada a primeira vez. É uma palavra de paz, é uma palavra de descanso, é uma palavra de refrigério, é uma palavra para colocar a sua alma em estado de descanso eterno. Amém. O Senhor quer que você descansa. O Senhor quer que você coloque todas as suas aflições, seus medos, suas preocupações nele agora, para que Ele possa te dar uma paz que você não conhece, uma paz que o homem não pode adquirir pela força, uma paz que não pode ser comprada, não pode ser passada no crédito nem no débito, uma paz que é uma paz além das imaginações humanas, é uma paz de Deus, que é um presente dado pelos céus a você que crê. Amém. A você que é crente, a você que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Então é nessa esteira de um Jesus Redentor, que oferece descanso eterno às nossas almas, que eu quero trabalhar aqui alguns pontos com vocês. Principalmente 3 pontos. Primeiro, o convite. Depois do convite, eu quero trabalhar a exigência. E depois quero trabalhar com você o desafio, a qual o Senhor trabalha aqui nesse sermão. Amém? Então, qual que é a santa providência de Deus para essa noite? Evangelho. Repete comigo, Evangelho. É isso que o Senhor quer te ensinar aqui essa noite. Este é o convite, esta é a exigência e este é o desafio para você essa noite. Entender um pouco do Evangelho. Amém? Vida, obra e ministério do Senhor Jesus prático na sua vida. Amém? Veja comigo o versículo 28. Olha o versículo 28, olha o que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, olha para cá. Ninguém no universo tem autoridade para fazer um convite como esse. Nenhum médico que vive, um pós-doutor de Harvard, pode colocar uma placa, Sr. Paulo, no gabinete de atendimento, na clínica dele, e dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ninguém tem, nenhuma medicação pode te dar descanso para a sua alma, nenhum tratamento psicológico pode trazer algo nesse sentido. Somente Ele tem autoridade universal para fazer este convite essa noite. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E observe aqui, meus amados irmãos, que você não está sendo convidado para analisar uma denominação, uma igreja, uma doutrina, mas você está sendo convidado para um encontro e uma experiência com Deus. O Senhor aqui não te chama para fazer parte de uma igreja. O Senhor não te chama para fazer parte de um sistema religioso. Ei, ouça isso em nome do Senhor Jesus. O Senhor escolhe e elege homens e mulheres de Deus, e não sistemas e esquemas de agrupamento de pessoas. O Senhor escolhe você para fazer diferença. Ele escolhe você para espelhar e espalhar Deus. O Senhor escolhe você para fazer a diferença aonde você estiver inserido. Ele te convida para estar com Ele num estado de intimidade, mas mais do que isso, Ele te convida para ter uma experiência com o Senhor. É uma experiência diferente, é um estado de espírito diferente, aonde nós esperamos aquilo que o Senhor pode nos dar,
aquilo que o Senhor pode fazer por nós, é um estado de descanso de alma. Ei, meu irmão, ouça isso, olha para cá, o Espírito Santo de Deus está aqui esta noite, e Ele te faz um convite para estar com Ele, para se encontrar com Ele, mas Ele faz o convite mais profundo, numa dimensão mais profunda, para ter uma experiência poderosa com Ele. Você quer isso na sua vida? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os fariseus, na época de Jesus, diziam, façam. Mas, na verdade, a salvação é encontrada somente na pessoa de Jesus. Escuta isso. A salvação é uma pessoa. Repete isso para mim. A salvação é uma pessoa. Sim, a salvação é uma pessoa. E ela tem nome e sobrenome. Jesus Cristo. Aleluia. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é que Jesus te chama para o encontro. Ele te chama para um encontro. Vinde a mim. Ele te faz um convite para um encontro. E esse convite aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, é dirigido a todos indistintamente. É um convite aberto a todos que estão cansados e sobrecarregados com o peso do pecado e com o peso do legalismo. É para geral. É todo mundo mesmo que está cansado e sobrecarregado. Vinde a mim, porque a minha palavra de consolo vai quebrar a resistência dessa ansiedade. A minha palavra de consolo vai quebrar a resistência, os portões dessa depressão. Ei, a minha palavra de consolo vai colocar em ordem a sua vida financeira. A minha palavra de consolo, a palavra eterna, ela vai colocar em ordem os seus relacionamentos. Ela vai colocar em ordem a sua vida familiar. E ela vai colocar em ordem até mesmo a sua vida ministerial. Porque Ele tem a palavra de vida eterna. Amém. Ele está aqui essa noite e Ele te faz um convite especial, um convite para que você venha ter Ele. Ei, venha como está, mas diante do conhecimento da palavra, você não pode ficar como está. Vem do jeito que está, mas através da exposição bíblica, você vai ter a sua vida transformada. Amém. Ele faz um convite a você. Aleluia, glória a Deus. E esse convite não é discutir sobre Cristo, mas ter um encontro com Cristo. Tem muitas pessoas fazendo convite para discutir sobre Cristo. O que você pensa de Jesus Cristo? Aonde Ele nasceu? Qual que é a teologia que Ele estava operando? Será que Jesus era arminiano? Será que Jesus era pelagiano? Será que Jesus era calvinista? Será que Jesus é isso? Será que Ele fez isso? Será que Ele fez aquilo? Não, querido. Jesus não chama você para discutir o termo Cristo. Ele te chama para ter um encontro genuíno de alguém que tem liberdade, porque essas coisas da teologia pouco importa para o contato e para o convite que Ele te faz essa noite, meu amado irmão. Então Ele não é religião, não é moralidade, não é rito religioso, não é caridade, não é misticismo, não é legaísmo, não é fuga da realidade. É um encontro com aquele que é a vida, a paz, a alegria e a própria salvação. É um encontro com Ele. Ei, meu irmão, se você tiver um encontro genuíno com Jesus hoje, a sua vida é automaticamente transformada. Você precisa vir até Ele. Ele diz, vinde, eis. Há uma reação aqui. Há uma ação de pregar a palavra, mas vir aqui à frente e aceitar Jesus, vir aqui à frente e reconciliar com Jesus, vir aqui à frente e aceitar esse evangelho no seu coração, é uma reação esperada para aqueles que entendem o privilégio de Jesus Cristo ter te escolhido. Ei, era você que está perdido, é eu que estou perdido. Ele nunca esteve perdido, Ele sempre esteve lá, num alto e sublime trono de glória, e é nós que estamos perdidos e fomos achados e encontrados por Ele. Amém, querido irmão? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Vir a Cristo significa confiar nele, entregar-se a Ele. Ei, você tem confiado em Jesus? Você tem entregado a sua vida a Jesus? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração. Eu te falei que Ele primeiro te chama para um encontro, agora te chama para uma experiência. É uma outra dimensão,
é um pouco mais profundo. Primeiro Ele te chama para te conhecer, depois Ele quer conviver com você. Você há de convir comigo que para ter experiência, intimidade com alguém, você tem que conviver com ela, sim ou não? Aqui em Goiás nós falamos que tem que comer um saco de sal junto, para saber quem é as pessoas, não é? Tem que comer algumas bacias de pão de queijo e tomar um café amargo, para saber quem são as pessoas. Então, para ter intimidade com Jesus, para ter uma experiência com Ele, você tem que querer isso. Como que eu faço isso, pastor Célio? Lendo as Escrituras. Mas você não lê as Escrituras como um livro, você lê as Escrituras como a própria revelação da palavra de Deus. E depois você ora o que você leu, e depois você pede auxílio ao Espírito Santo de Deus para te dar os links perfeitos e para que a palavra seja uma segunda palavra na sua vida e que faça diferença na sua vida. Ei, uma Bíblia aberta com as páginas amarelas não tem poder nenhum para proteger a sua casa, mas uma Bíblia lida, uma Bíblia orada e uma Bíblia vivida, ela tem poder para transformar a sua vida, o seu relacionamento, os seus filhos. Ela tem poder para mudar esse setor, mudar esse município, mudar esse estado, mudar o Brasil e também mudar o mundo. John Wesley me disse, não conheci John Wesley. John Wesley disse que me dê 20 pessoas que não temem outra coisa a não ser a palavra de Deus, e eu conquistarei toda a Europa para Jesus Cristo. Ei, meu irmão, o que nós precisamos para ser diferentes é conhecer a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus, é orar a palavra de Deus, é ser a palavra que anda, é ser o povo da palavra, ei, é ser a mulher da oração, ei, é ser o homem do entendimento bíblico. Ei, em nome de Jesus, ouça isso. Se você quer ter descanso para a sua alma, você tem que aceitar o convite e aceitar a experiência de viver com o Senhor em alta intensidade. Mas como isso acontece? Eu me interessando pelas Escrituras. Saiba disso, meu irmão. Quando eu me interesso de verdade pelas Escrituras, quando eu quero conhecer o Senhor, quando eu tenho prazer na lei do Senhor, Ele irá se revelar a você. É interessante, eu quero fazer aqui um pequeno atalho deste ponto. É de quando muitas pessoas dizem: pastor Célio, eu não tenho visto milagres na igreja, eu não tenho visto gente de cadeira de rodas levantar, gente soltar as muletas e andar, cegos enxergar, eu não tenho visto dentes de ouro, eu não tenho visto o chão pegar fogo, como no passado isso aconteceu no meio da igreja. O que está acontecendo? Ei, meu irmão, ei, minha irmã, preste atenção nisso em nome do Senhor Jesus. Será que essa geração orava como a geração de 30 anos atrás? Será que essa geração é uma geração que lia a Bíblia como a geração de 30 anos atrás? É a geração que confiava piamente em Deus como a geração de 30 anos atrás? Não, nós somos a geração das redes sociais, que fica em média 8 horas e meia, conectado com o mundo e esquece de conectar consigo mesmo. E imagina se conectar com Deus. É a geração que menos lê Bíblia de todos os tempos. É a geração que menos tem compreensão teológica e teleológica das Escrituras. Ele não sabe da lei de Deus e ele não sabe aplicar essa lei nas outras áreas da sua vida. É a geração que não consegue dar razão à sua fé. É uma geração que não consegue explicar o cristianismo. É uma geração que não consegue defender as teses simples do cristianismo diante de um ateu e de um cético. É uma geração que é totalmente analfabeta das Escrituras e não sabe o que o Senhor fez quando no Velho Testamento e quando que Ele fez no Filho no Novo Testamento. E é por isso que nós não temos mais grandes manifestações, porque para ter manifestações, para existir milagres no nosso meio, tem que ter experiência com Deus, tem que ter intimidade com Deus. Ei, escute isso, Deus não se manifesta nas superfícies, Deus se manifesta na profundidade do teu espírito, e para alcançar a profundidade, você tem que buscar Deus, caçar Deus, lutar por Deus e querer Ele na sua vida.
Porque sem isso não haverá manifestações, não haverá poder. Ei, ouça isso, em uma geração altamente visual, que quer poder de Deus, nós temos uma geração com menos poder. Porque o Senhor não se manifesta como o mundo de hoje se manifesta, em grande manifestação de luzes, sons e ribalta. O Senhor se manifesta na simplicidade do seu quarto, dos seus joelhos dobrados. É ali que você vai ter as maiores experiências da sua vida, intimidade, a sós com o Senhor. É onde o Espírito vai te dar músculos espirituais para vencer todos os dilemas e os problemas da sua vida. Você está me entendendo? Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus. O texto vai dizer lá: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há milhares e milhares de pessoas que são controladas pelo pecado, vivem sob a opressão do medo, do vício, do pecado. Ei, ouça isso, a escravidão do pecado, ela tem levado pessoas a um estado de ruína emocional, a um estado de ruína espiritual. Quantos aqui no nosso meio têm lutado com pecados íntimos, sorrateiros, alguns pecados de estimação? Quantos homens têm lutado com pornografia virtual? Quantas mulheres têm lidado com o problema do consumo, comprando na internet? Quantos jovens têm tirado o tempo das escolas, inseridos em jogos que não têm fim? Quantas pessoas estão totalmente escravas dos vícios hoje? Pessoas que não conseguem deixar o cigarro, pessoas que não conseguem deixar a bebida, uma pessoa que não consegue deixar uma vida de adultério, de traição, uma vida malévola que não agrada ao Senhor. Quantas pessoas não podem ser encontradas porque elas estão tão escravizadas nos calabouços do mundanismo que ela não consegue ver a luz do fim do túnel, que é a luz do Evangelho. E é para essas pessoas que estão cansadas de ser escravas, pessoas que estão nos calabouços emocionais, é que essa mensagem faz sentido. Ei, vinde a mim, todos que estáis cansados do pecado, cansados de ser escravos dos vícios, escravo da carne, escravo do mundo. Esse chamado é para você que está ali sob sujeição das trevas, aonde a sua carne é mais forte que o teu espírito, aonde você não consegue reagir, porque a sua carne lateja. Ei, ouça isso, no dia do Senhor está próximo. Quando o Senhor tocar as trombetas, as pessoas que foram escravos da carne e não lutaram para sair desse estado, estarão em maus lençóis. Nós precisamos pedir ao Senhor que haja regeneração nas nossas vidas. Regenerar é fazer algo novo, é transformar algo velho em algo novo. Não é remorso, aonde eu falo que deixei, mas volto àquela zona de pecado. Não, ei, remorso é quando você chora. Regeneração é quando você muda de vida. O Senhor não te chama para remorso, Deus te chama para um estado de regeneração, aonde o Espírito é forte na sua vida, aonde Ele é mais forte que a sua carne. Amém. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, querido. O pecado cansa, o pecado é um fardo, o pecado tem destruído as vidas das pessoas, e ele precisa ser combatido, porque o pecado é um fardo esmagador. Eu lembro quando eu li o livro O Peregrino, John Byrne, e é interessante, no final, ele carrega um fardo pesado nas costas. Quem já leu O Peregrino? Ele carrega um fardo pesado nas costas, mas quando ele chega diante da cruz de Cristo, aleluia, o fardo dele é automaticamente aliviado. Quando ele chega diante da cruz, o fardo pesado dele é retirado, e ele passa a ser livre. Ei, o Senhor te chama para mudar de dono. Ele diz: ei, você que está no estado aí de escravidão moral, escravidão pelo pecado, o Senhor te chama a adotar o fardo dele, que é leve e fácil de carregar. Amém. É muito melhor ser escravo de Cristo, da vontade de Cristo,
do que ser escravo de si mesmo e estar no rol daqueles que herdarão a danação eterna. Amém? E esse pecado também tem um peso. Aqui diz não só cansados, ele diz o quê? Oprimidos. Ele te gera um peso na sua vida. Ei, ouça isso. Quase sempre, depois de um ato pecaminoso, porque querendo ou não, você sabe que é pecado, sabe por quê? Ele gera um mal-estar logo na sequência. Ele gera um mal-estar. Você sente mal. Você vê que você quebrou o pacto da aliança. Você sente mal, sabe por quê? Porque o pecado é um peso. O pecado é um fardo. Ele coloca um jugo nas suas costas. E Jesus, ele era o carpinteiro de Nazaré. Jesus com certeza fez jugos para bois. E é por isso que ele usa essa metáfora para dizer: ei, eu tiro esse jugo aí que é difícil de carregar e te dou um jugo diferente, um jugo que você consegue viver e conviver. Ele te propõe aqui uma mudança de jugo, um jugo do mundo, um fardo pesado do pecado, de acusação, de legalismo, e ele te traz para uma plataforma de amor, aonde você é relevante e ele está preocupado com o que você pensa. Amém? Eu te disse que ele te chama para um encontro, eu te disse que ele te chama para uma experiência, e também ele exige de você algo. Olha o que diz o versículo 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Relembre que Jesus foi o carpinteiro de Nazaré, meus irmãos. Ele sabe falar de jugo, porque ele fazia jugos. E o interessante é que quem fazia jugos foi comissionado pelo próprio Pai a despedaçar o jugo com a sua glória. Só quem entende de jugo pode despedaçar o jugo. Só quem passou pelo jugo pode despedaçar o pesado jugo que você tem carregado na sua vida. Jesus está aqui essa noite e Ele quer despedaçar o jugo do pecado na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas Jesus está falando aqui sobre duas coisas. É uma obrigação. Primeiro, aceitar um relacionamento com Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele te chama, ele te exige um relacionamento. Não tem jeito de ser crente sem ter relacionamento com Jesus Cristo. Ouça isso em nome de Jesus. Há muitas pessoas que buscam se deleitar nos benefícios do Evangelho, mas não querem ter compromisso com o Senhor Jesus. Ele quer o Deus das bênçãos, né? Não quer o Deus das bênçãos. Ele quer apenas as bênçãos desse Deus. Eu quero bênçãos, mas eu não quero sujeitar a ter um compromisso com esse Deus. Ouça isso da parte do Espírito Santo de Deus. Ele deseja conhecer a paz, o perdão, o poder, o propósito em suas vidas, mas não querem, de maneira alguma, se compromissar. Você quer tudo isso, não é? Mas o Senhor te chama para um tempo de compromisso com Ele. Amém, meu irmão? Eles não entendem que não há cristianismo sem compromisso com Jesus. Aquele que se une com o Senhor torna-se um só espírito com Ele. Tomar o jugo de Cristo é uma profunda experiência. A escravidão de Cristo nos liberta. O jugo de Cristo é um sinal da liberdade. Quanto mais escravos de Cristo você é, mais livre você se sente. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais relacionamento com Jesus, quanto mais intimidade com Jesus, mais livre você se sentirá. É muito melhor ser escravos de Cristo, como Paulo foi. Paulo diz: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Para mim a morte é lucro, porque viver já é Cristo. Eu sou escravo de Cristo, eu vivo para Cristo, Cristo vive em mim. Eu olho para Cristo, pode olhar para mim porque eu estou olhando para Cristo. É essa dimensão de evangelho que o Senhor tem para você essa noite, em nome de Jesus. Quando você toma o jugo de Cristo, você conhece a paz com Deus e a paz de Deus. Ele te chama para ter paz com Deus e a paz de Deus. São dois tipos de paz diferentes. A paz com Deus é uma paz livre do jugo e da acusação. E a paz com Deus é uma paz que você leva todos os dias, com a certeza que a sua fé verdadeira em Jesus Cristo te garante tranquilidade, tempo de refrigério
tempo de sucesso, tempo de bênção, tempo de portas abertas. Amém, meus amados irmãos? Segundo ponto, eu te disse que ele chama para acertar um relacionamento com Cristo e também para assumir uma responsabilidade com Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo fala também de serviço ao Senhor. Meus amados irmãos, ele não te chama apenas para ter um compromisso, mas o próximo passo do compromisso é ter um momento de servir ao Senhor. É servir ao Senhor. Se Jesus te chamou, logicamente, depois que você conhece Ele um pouco mais, você quer trabalhar para Ele, você quer fazer algo para Ele, você quer servir na casa do Senhor, você quer servir com os irmãos, você quer servir no voluntariado, você quer servir no serviço cristão, você quer ser do apoio, da intercessão, da cozinha, do teatro, quer dançar, quer tocar, quer cantar, quer pregar, porque necessariamente você passa a fazer parte de um novo sistema de vida, aonde o serviço cristão mostra o quanto eu estou comprometido com Ele. Ei, ouça isso em nome do Senhor Jesus. Quando você está comprometido com o Senhor, facilmente você se voluntaria para trabalhar para Ele. Amém, meus amados irmãos? Eu te disse que Ele te fez um convite, Ele te fez uma existência, e eu quero acabar agora. O terceiro ponto desse sermão expositivo, Ele também te chama para um desafio sobre o aprendizado de Jesus, no versículo 29 e 30. Vir a Jesus e tomar sobre vós o jugo é algo que acontece quando cremos, mas o aprendizado é um processo. Meus irmãos, crer é uma coisa, mas o aprendizado de Jesus é um processo, é diariamente. Todo dia você tem que aprender do Senhor. Todo dia você tem que ler as Escrituras, todo dia você tem que orar, todo dia você tem que buscar a presença de Deus. Coloca um rádio sintonizadinho no carro onde você vai trabalhar. Coloca aí, minhas irmãs, um rádio ali, uma música, uma playlist para tocar a evangélica. Quando você coloca ali as cadeiras sobre a mesa e rapa o chão. Ei, jovem, quando você está indo na faculdade, no tempo de descanso, coloca um fonezinho de ouvido e ouça a palavra de Deus. Ouça as Escrituras, ouça alguém pregando, ouça alguém adorando. Ei, você precisa ter relacionamento e experiência. Escuta, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, determinará aquilo que você fala. Se você ouve porcaria e lixo, se você vê porcaria e lixo, o que sairá das suas palavras? Porcaria e lixo, porque lixo que entra é lixo que sai. Não tem jeito, meu irmão. Você precisa entender que o mundo conspira contra o Espírito, a carne conspira contra o Espírito. Ei, o mundanismo está aí e ele tem um único propósito: tirar você do centro da vontade de Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus no teu coração essa noite. Escute isso: 2024 anos que o Evangelho existe, que Cristo é pregado, homens e mulheres de Deus não falharam na pregação do Evangelho. Não será a nossa geração que irá falhar essa noite. Nós iremos pregar em todos os lugares, pregaremos na internet, nas ruas, nas praças, em todo lugar será ouvido a palavra do Evangelho, a palavra que salva. Nós iremos dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e Jesus um dia irá voltar. Maranata. A palavra precisa ser pregada em tempo e fora de tempo, de todas as formas possíveis. John Paul, o grande teólogo norte-americano, que traduziu a Bíblia em vários idiomas. Certa vez ele vai numa ilha, nas Ilhas Pascais, e ele chega ali e não consegue de maneira alguma traduzir a palavra descanso para o entendimento daquela língua. Ele não consegue de jeito nenhum. Ele tenta de todas as formas construir um entendimento daquela língua ali, daquelas ilhas. E de um dia ele chega em casa cansado. Sabe aquele dia que você chega em casa cansado, pastor Ilson? Você carregou muito peso, exausto, morto, fadigado, louco para tomar um banho quente, comer um arrozinho com feijão e um zoiudão assim em cima, chega derretendo. Amém? Você chega cansado, tira a sandália
E a hora que você senta, né? E foi isso que ele fez. Ele chega exausto do trabalho missionário e ele coloca todo o peso em uma cadeira espreguiçadeira. A hora que ele coloca todo o peso naquela cadeira espreguiçadeira, ele diz: achei a palavra para descrever fé. É isso, meu irmão. É colocar todo o peso do seu corpo, dos seus problemas, dos seus dilemas, nos braços poderosos daquele que pode sustentar. Descansa no Senhor. O Senhor te chama a descansar nele essa noite. Descansa no Senhor. Refrigera a sua alma. Ele te chama para colocar todo o peso nele. Talvez você tenha vivido uma vida aí de tristeza, de dor, de forte sofrimento, de preocupações que vão além daquilo que você pode suportar, mas o Senhor te chama para um tempo de descanso, porque Ele faz o convite que só Ele tem autoridade universal para fazer: vinde a mim. Ei, está cansado? Vinde a mim. Está sobrecarregado? Vinde a mim. Está preocupado? Vinde a mim. Está passando por aflição? Vinde a mim. O casamento está ruim? Vinde a mim. A vida está ruim financeiramente? Vem a mim. Ele te chama a vir e descansar nele. Ei, ouça isso em nome de Jesus. Você precisa depositar nele a sua ansiedade, depositar na cruz do Senhor toda a vossa ansiedade, meu irmão. O Senhor te chama nessa hora a descansar nele. Ei, se você aprender a descansar nele, a sua vida irá dar um looping, um upgrade. Você vai mudar de plataforma de fé, se você aprender a descansar no Senhor. Descansa, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Descansa, porque Ele tem o haja em suas mãos. Descansa, porque Ele é o médico dos médicos. Descansa, porque Ele é o melhor conselheiro familiar que existe. Descansa, porque Ele é o Senhor do ouro e da prata e te ajuda nas suas finanças. Descansa, porque Ele é Jeová Jireh, Ele é El Shaddai, Ele é Jeová Nissi. Descansa, meu irmão. Descansa nos braços poderosos daquele que te amou primeiro. Traga a sua ansiedade na cruz de Cristo aqui hoje. Que Deus tire do seu coração toda ansiedade, temores e preocupações. É tempo de viver uma fé prática, meus irmãos. É tempo de viver uma fé que acredita nas Escrituras. Uma fé que pode mover montanhas. Nós temos que sair desse pragmatismo, desse século 21. O que é isso, o pragmatismo no século 21, pastor Célio? É crer naquilo que dá certo e não naquilo que é certo. Você precisa crer que a Bíblia Sagrada, ela pode dar descanso para a sua alma. Ler as Escrituras vai trazer paz e calmaria. Orar traz paz e calmaria. Você precisa entender isso. Pastor Célio, e se eu não tiver palavras? Ore com choro. Ore com silêncio. Às vezes a oração mais forte que você já fez foi a oração feita com lágrimas. Minha esposa, de uma hora para outra, ficou internada. E quando ela me conta, eu estava no carro com as crianças. E os três, né, Patrícia, entraram num estado de pavor. Ana Luísa, a Leonora, o Paulo Pedro começaram a chorar desesperadamente. Gritavam no carro, nós na porta da Anis Rassi. E naquele momento de gritos, eu disse: pessoal, respira um pouco. Acalma o seu coração. A fé que nós servimos é uma fé prática que tem que servir agora. O que o crente faz? Qual que é a primeira coisa que o crente procura num tempo como esse? Paulo Pedro: ora, papai, ora. Falei:
O quê? Não estou ouvindo. É orar, papai. Eu vou orar. Falei, então ora, Paulo Pedro. E ele em lágrimas ali diz, papai do céu, o Senhor tem poder de curar a mamãe. E amanhã ela está aqui em casa. Essa é a oração que transforma e que muda vidas. Essa é a oração que empodera. Essa é a oração que muda vida. É a oração de uma criança, lembra que eu te disse? Oração de verdade, sem máscara. É nisso que o Senhor te chama essa noite. A confiar naquele que nunca falhou. É confiar naquele que tem um plano para a sua vida. É confiar naquele que te fez, que te criou, que te salvou. Meu amado irmão, eu tenho que terminar esse sermão essa noite dizendo isso. Para viver uma vida de descanso para nossas almas, eu preciso confiar no Senhor e jogar todo o nosso peso nessa espreguiçadeira. Precisamos jogar o nosso corpo, o nosso peso e confiar no Senhor. Mas para confiar no Senhor, eu preciso deixar de confiar em mim. É menos eu e mais Ele. É menos minha vontade e mais a vontade dEle. É menos ação minha e mais poder de Deus. Escuta isso, que não seja apenas mais um sermão de domingo, mas que seja uma palavra que vai alimentar a sua alma, uma palavra que dará descanso para você, uma palavra que vai fazer sentido na sua vida, uma palavra que pode mudar hoje o seu dia. Escute isso, ou Jesus é tudo o que a Bíblia diz que Ele é, ou podemos parar de segui-lo. É sim ou não, ou Ele é e pode, ou Ele não é e não pode. É simples assim. Você precisa descansar naquele que pode. Quem crê que Deus pode? Então, se Ele pode no passado, Ele pode no presente, Ele pode no futuro, porque é onipotente. Onipotente fala de um poder que age em qualquer tempo e que não está preso a nenhuma condição. Talvez as suas condições hoje sejam as piores possíveis, mas eu tenho uma palavra para você essa noite. Ei, o Deus do impossível está aqui, e Ele é poderoso para mudar a sua vida, marcar a sua história, transformar a sua vida, revigorar o seu casamento. Ele está aqui essa noite, e Ele pode, porque somos nós que somos limitados. O nosso Deus, Ele não está limitado a coisa alguma e nem a ninguém, nem a instituições. Não estou te chamando aqui para um credo religioso, e não aqui para mais um culto público. Eu estou te chamando aqui para fazer um novo pacto com o Senhor, um pacto de fé, um pacto de crença, um pacto de confiança no Senhor. Eu estou te chamando para uma nova tratativa, e não sou eu que chamo, eu estou aqui pregando o Evangelho da graça. Você precisa entender que é com você agora. A palavra foi pregada, o que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com os versículos que foram lidos? O que você vai fazer com os tópicos que foram elaborados? O que você vai fazer com a palavra que foi colocada na sua vida? É você que decide. A ação agora é sua. Sabe por quê? O Senhor age no impossível e no sobrenatural, mas aquilo que é ordinário e possível é você. Ele não move uma palha, Ele quer uma reação da sua parte. Eu posso pregar, apertar o botão de start, mas quem vai rodar a engrenagem é o Espírito Santo habitando em você. E se Ele habita em você, Ele reconhece o Evangelho que é pregado na força do Espírito Santo. Eu quero fazer um apelo aqui essa noite para 3 grupos de pessoas. Primeiro, para aquelas pessoas que achavam que conheciam a Cristo, mas não conhecem, e quer entregar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo esta noite e ter uma vida diferente para sempre. Você que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, vem aqui à frente.